Boa noite, queridos alunos e alunas. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, para encerrarmos a nossa apostila do mês de agosto. Então vamos lá, começando aí. Aula 5, resgatando o conhecimento cotidiano. Então vocês vão responder essas questões aí que eles estão perguntando. Preparando a leitura. Você gosta de ler? Uma pergunta pessoal, você vai responder se sim ou se não gosta de ler. A número 2. Você já leu ou gosta de ler contos? Se sim, se você já leu, quais você já leu? Enumere os contos que você já leu. Número 3. Você sabe quais são os tipos de contos? Você vai responder se sim e quais e citá-los, tá? Número 4. Você já ouviu falar ou conhece o conto Histórias para o Rei? Número 5. Se sim, o que você achou deste conto quando leu? Agora vamos começar o texto aqui. Construindo os sentidos do texto. Histórias para o Rei. Nunca podia imaginar que fosse tão agradável a função de contar histórias, para a qual fui nomeado por decreto do rei. A nomeação colheu-me de surpresa, pois jamais exercitara dotes de imaginação, e até me exprimo com certa dificuldade verbal. Mas bastou que o rei confiasse em mim para que as histórias me jorrassem da boca à maneira de água corrente. Nem carecia inventá-las, inventavam-se a si mesmas. Este prazer durou 6 meses. Um dia, a rainha foi falar ao rei que eu estava exagerando. Contava tantas histórias que não havia tempo para apreciá-las, e mesmo para ouvi-las. O rei, que julgava minha facúndia uma qualidade, passou a considerá-la um defeito. E ordenou que eu só contasse meia história por dia, e descansasse aos domingos. Fiquei triste, pois não sabia inventar meia história. Minha insuficiência desagradou, e fui substituído por um mudo, que narra por meio de sinais e arranca os maiores aplausos. Carlos Drummond de Andrade, História para o Rei, Rio de Janeiro, Record, 1999. Vamos agora às questões referentes a esse texto. Número 1. Entendendo os elementos contextuais. A. Quem é o autor do texto? B. Quando o texto foi publicado? C. Qual o local da publicação? É possível reconhecer isto no texto? D. Para que você acha que o texto foi escrito? Para que você acha que o texto foi escrito? Ou seja, qual é o objetivo do texto? Número 2. Entendendo a organização da história e como ela pode ser escrita. Leia o texto novamente e faça as atividades abaixo. Letra A. Quantos parágrafos há no texto? Letra B. Quem participa da história ou a quem a história se refere? Letra C. A história é contada por alguém. Quem? Letra D. Onde a história acontece? Letra E. Quando a história acontece? Letra F. Que palavras mostram o tempo em que acontece a história? Letra G. Como a história se inicia? Letra H. Qual é a situação, problema da história? Letra I. Como a história termina ou como o personagem resolve o problema da história. Muito bem. Então essa é a nossa atividade para o dia de hoje. Vocês façam essa atividade, tá? Tirem a foto e enviem para o professor, tá? Para registro da sua presença e participação. Ok? Boa atividade, boa aula, boa noite para vocês. Até a próxima!